Jornal da República e Última Hora, direto de Mangaratiba, onde estão reunidas as maiores autoridades na área de licitação e compras públicas do Estado, no seminário Secomp. Estamos aqui com Marco Antônio Cabral, que veio aqui se atualizar. Ele que é um grande estudioso, foi deputado federal e tem andado bastante aí agora, tenho visto nas redes sociais, com seu pai, mostrando o legado que foi construído durante a gestão dele. E fala para a gente dos projetos do futuro, um pouco de tudo que se passou e o que se pode construir para frente. Ralf, primeiro, parabenizar a tua cobertura política. Eu sou um fã do Última Hora, Jornal da República. Acho que vocês fazem um trabalho sensacional, isento. Eu que sou neto de jornalista, sei a importância do jornalismo, principalmente para a democracia. Então, está de parabéns você e toda a tua equipe. Já nos conhecemos desde lá de trás, da época de Itaperuna, do Paulada. Eu tenho um carinho muito grande pelo Noroeste Fluminense. Meu pai, quando era senador, tinha um titiquinho de emenda, não era essas emendas que tem hoje, não. Ele destinava a emenda dividida igualmente pelos 13 municípios da região Noroeste. Então, desde 2002 eu frequento a região Noroeste, tenho grandes amigos lá. E a gente está aqui no Secomp, né? Que é a região mais pobre do estado. Exatamente. Por isso mais que meu pai, na época, fazia isso. Que mais precisa do poder público, sem sombra de dúvida. Eu, quando fui secretário de esporte, a gente fez muitas ações nos municípios lá, Peribé, Varriçai, Cambuci, Santo Antônio de Pádua. E como deputado federal também, até projeto para criar a Zona Franca do Noroeste Fluminense eu botei. Tá lá em Brasília. Fazer uma zona especial de indústria, né? Então, assim, é uma região que tem muito carinho. E estamos aqui no Secomp, que, como você falou, né, tem os maiores especialistas de compras públicas, licitações, que é uma lei que vem mudando. Então é importante todos se atualizarem. Eu vi aqui vários secretários, amigos municipais, prefeitos, ex-prefeitos. Acho isso fundamental, né? Como você falou, né, um pouco do legado do meu pai, na questão da gestão principalmente, né, um desses legados, que eu acho um dos mais bacanas e muito pouco explorado até, foi a criação do Executivo Público, né, a carreira de Executivo Público do Estado do Rio. Hoje o Estado do Rio conta com, se não me engano, 180 executivos públicos concursados, espalhados, né, nas diversas secretarias que o Estado tem. Então, acho que a gestão pública ela é fundamental. Você profissionalizar a gestão pública é fundamental. Como é que funciona o Executivo Público? Então, é uma carreira criada na época, foi criada pela CEPLAG, né? Na época era o secretário Sérgio Rui Barbosa, e é uma carreira para aprimorar a gestão dentro das secretarias. Né? É uma carreira do concurso público. Na verdade, é um técnico que treina os servidores. Exatamente, treina os servidores, atualiza os servidores, participa do setor de licitações, de compras, ajudando os pregoeiros. Então, hoje você tem uma noção, nos gabinetes dos secretários, nos próprios gabinetes, tem muitos executivos públicos, tem na educação, tem na saúde, tem na segurança. Então, foi uma classe nova, entre aspas, que não é muito falada, até porque não é uma classe muito grande. O mandato passa, né? E aí os gestores dependem dos servidores para continuar a gestão, para não travar. Exatamente. E eu dou muito valor, assim, ao servidor público. Né? Eu acho que tem carreiras, por exemplo, como procurador do Estado, como fiscal de renda, que são carreiras essenciais, né, para o serviço público ter o êxito. Meu pai, quando entrou no governo, por exemplo, vou te dar um dado, em 2007, não se fazia concurso para fiscal de renda desde 89. Né? Então estava muito defasado. Hoje, todos os fiscais que estão no Estado são dos dois concursos feitos no governo do meu pai. Então isso é muito positivo, porque você acaba renovando as carreiras, trazendo oxigênio, trazendo melhorias. Então acho que a valorização do servidor é muito importante. O que os prefeitos fazem hoje aqui é exatamente isso. Trazem os servidores, né, para estarem aqui com o ministro do TCU, o Tribunal de Contas do Estado, professores de diversas universidades, para estarem se atualizando e buscando as melhores práticas do Brasil inteiro. Né? Então isso que eu achei esse evento muito bacana e fico feliz de você estar cobrindo. Porque principalmente quem é do interior daquelas cidades pequenas, ele tem a visão de que o tribunal é punitivo e muitas vezes deixa de procurar o tribunal por isso, deixa de consultar o tribunal numa compra,
E o tribunal está lá não só para punir, mas para orientar e para evitar que justamente que os municípios entrem numa viés de futuramente ser punido. Sem dúvida. E a gente vê muitos casos, né, de servidores desses municípios pequenos que você falou, às vezes por um erro sem dolo, né, sem agir de má fé, a pessoa acaba tendo um problema depois que sai da gestão e respondendo no Tribunal de Contas, tomando multa, que às vezes o cara não consegue nem pagar a multa, nem pagar o advogado. Então o que você falou é fundamental. Entra no bem pessoal dele. Sem dúvida. Então isso é fundamental, que essa sinergia, vamos dizer assim, entre os órgãos de fiscalização e o executivo, né, que essa sinergia existe exatamente para prevenir a questão da punição e para melhorar a gestão dos municípios mesmo. Agora, fugindo um pouco dessa questão, o Eduardo Paes tem batido muito no Bretas. Pela questão do afastamento dele do CNJ, pela forma que ele fez todos os seus julgamentos. A gente sabe que seu pai foi um dos mais punidos aí pelo Bretas. Como é que a sua família está entendendo essa situação? Olha, Ralf, desde, sei lá, 2017, nós já víamos ali que havia uma coisa muito esquisita na 7ª Vara Federal, por vários motivos. Pela forma com que se davam as condenações, com a rapidez que se davam as condenações, quer dizer, com a rapidez que se aceitavam as denúncias vindas do Ministério Público. Uma denúncia com 2.000 páginas era aceita em 15 minutos. Então, assim, você via ali nitidamente um conluio mesmo. O pai falou que tinha um advogado que negociava. Tinha um advogado que procurava todos os réus, inclusive procurou meu pai, vendendo soluções, e soluções que efetivamente aconteciam. Então a pessoa contratava ele, ou não era presa, ou então saía da prisão de forma muito mais rápida que os outros réus. Então, isso tudo foi acontecendo, mas na época você havia um encantamento com a Lava Jato, a própria questão midiática envolvida, você tinha, não tinha espaço, vamos dizer assim, para o contraponto. Eu acho que a partir ali da Vaza Jato, daquela questão dos diálogos do Telegram, dos procuradores com o Moro, etc., a partir dali a opinião pública começa a perceber, que havia ali diversas ilegalidades, exageros e tal, e a partir dali... Você falou uma questão interessante, que é o encantamento, porque todo mundo sabia, qualquer advogado sabia que o Moro, por exemplo, não poderia ter julgado o caso que ele julgou por questão de competência, mas todo mundo deixou porque queria o PT fora do governo. É mais um ódio contra o PT do que propriamente se fazer justiça. E próprios setores do PT, na época do início da Lava Jato, apoiaram a Lava Jato, achando que aquilo ia pegar só uma parte e acabar, só que aquilo acabou virando um tsunami e acabou virando uma coisa que eu acho assim, ninguém é a favor de corrupção, ninguém é a favor de coisa errada. Agora, acabou virando realmente uma questão contra a política. Virou uma demonização da política. Independente de ser da direita, de ser da esquerda. Que despolitiza. A partir do momento que você fala que todo mundo é corrupto, você despolitiza o debate. E você cria justamente essa polarização. As pessoas votam, às vezes, no Bolsonaro porque não querem votar no PT e não tem opção, porque acabou o debate, só tem Bolsonaro ou Lula. Então não tem uma terceira alternativa porque não se cria por causa dessa questão da polarização. E sem dúvida, Rafa, você falou um ponto correto, que assim, as pessoas, elas acabam muitas vezes, até a pessoa que quer entrar na vida pública, ela tem receio, por conta de tudo isso que ela viu durante o período da Lava Jato. Então, realmente foi muito ruim para o Brasil. E não só na política, vamos falar do setor de construção civil, da indústria naval, que fizeram com empresas como a Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa que, goste ou não goste, era uma empresa de engenharia da América Latina. Uma empresa presente em 40 países, com 100 mil funcionários. Ela caiu para menos de 5 mil funcionários. Quer dizer, só na Odebrecht você colocou 95 mil famílias sem renda, sem emprego. Então, assim, essa questão... Era uma das poucas empresas que tinha condição de competir no mercado exterior. Sem dúvida. Na Europa, na Estados África. Unidos. Então acabou com a indústria nacional, com a construção civil, acabou com a indústria de óleo e gás. E o Rio de Janeiro foi muito prejudicado, porque a indústria de óleo e gás no Rio de Janeiro, 85% do petróleo está no Rio de Janeiro. Então a indústria assim, foi lá para as cucuias.
E isso é muito ruim, porque não é fazendo assim que você resolve o problema. Pelo contrário, você só agrava o problema. Existem teorias que o próprio Moro estava a serviço de americanos. Você acha que existe essa possibilidade de ter essa ligação do Moro com a CIA, por exemplo? Isso é difícil você provar. Agora, uma coisa é certa, quem se beneficiou desse, vamos dizer assim, desse strike que foi feito na indústria de óleo e gás e na construção civil foram as empresas estrangeiras. Ponto. Você vê a quantidade de empresa europeia, americana, chinesa que entrou no Brasil depois da Lava Jato. Ponto. E o Brasil deixou ele ir para lá. Então, assim, são dados. Então, vamos finalizando aqui, agradecendo a sua participação. E aí pode falar um pouco do projeto. Qual é o projeto? Estamos vendo aí. Hoje a gente está andando. Está falando aí dos legados, está visitando os legados. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? A gente tem uma eleição ano que vem. Eu vou colocar meu nome à disposição do partido na convenção. E a gente está realmente rodando esses legados, que não é só rodar o legado, né? Olhar o legado, mas a gente firmar compromisso com a continuidade desse legado. Vou te dar um exemplo muito rápido e prático. UPAs 24 horas. Já foram 55 feitas na gestão Cabral, e de lá para cá, a gente até estava lembrando daqui a pouco da inauguração do Itaperuna. Eu era secretário lá em Itaperuna na época que inaugurou. Ralf, de lá para cá, você acredita, de 11 anos, né? Tem 11 anos que não se tem uma nova no estado do Rio de Janeiro. Não tem uma UPA 24 horas nova no estado do Rio de Janeiro há 11 anos. Então esse tipo de coisa que a gente tem que debater. E o pobre, quando precisa, ele vai para a UPA. Exatamente. Ele não tem condição de pagar um plano de saúde caro. E você ficava entre o hospital, emergência e depois de saúde. A UPA ela veio exatamente para essa condição do atendimento na madrugada, no sábado, no domingo. Segurança pública também, né? Também. Deixou muito a desejar. Então tá, boa sorte na caminhada. Querido, e o que precisar, obrigado pelo estamos aí carinho. sempre à disposição. Obrigado pelo carinho. Para sempre mostrar os dois lados da história. Verdade. Grande abraço, última hora, a notícia levada a sério. Obrigado, gente. Um abraço.